Quero complementar a todos que nos ouvem, os que estão ouvindo esta mensagem através do nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe, você que nos acompanha sempre as nossas mensagens, você que nos ouve através da Rádio Top Gospel. Eu quero, nesta oportunidade, falar sobre uma grande lição de humildade. Aliás, a maior lição de humildade que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Encontra-se no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 13. E eu vou ler alguns versículos, começando do versículo 13, João 13, 13, até o versículo 17, que diz: Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Queridos, humildade é uma virtude. Nos dias atuais, é uma virtude rara. No tempo de Jesus já era também. A realidade é que o ser humano, com o pecado, ele tornou-se egoísta, soberbo. O homem, ele tornou-se interesseiro. Ele passou a defender os seus interesses. Isso é a natureza humana, é assim, por causa do pecado, da natureza do pecado. Por isso, a humildade é uma virtude difícil de se encontrar. Não é fácil ser humilde. E Jesus se preocupou com isso. Porque Jesus conhece o coração humano. Ele tinha um colegiado de discípulos. E além dos seus 12 discípulos, ele tinha sim uma multidão de pessoas que o seguia. E conhecendo a natureza humana, Jesus vê a necessidade de ensinar-lhes sobre a humildade. E Jesus ensina então, não com palavras, mas na prática. Jesus vai a um jantar com os seus discípulos. E todos sabiam, Jesus era um convidado de honra. Naquela sala e naquela mesa, Jesus era o principal. E todos sabiam, porque eram os discípulos que estavam ali. Só que Jesus surpreende a todos no momento em que todos estavam voltados para ele. Ele levanta-se do lugar em que estava e ele pega uma toalha, ele pega uma vasilha com água e se prostra diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés de cada um deles. Essa história é uma história comovente, é uma história muito interessante. Os discípulos, quando veem aquilo, eles ficam atônitos. Eles não esperavam. E eles não entendem como Cristo, o Mestre, está lavando os pés deles.
Porque, segundo a cultura da época, era o escravo da casa, ou servo da casa, que teria que fazer aquele trabalho, lavar os pés dos convidados. Aquilo era uma atitude, uma função de escravo, de servo da classe baixa. E Jesus faz aquilo sem lhes explicar. Quando Jesus acaba de lavar os pés deles, aí o Senhor explica por que o fez. E é esse texto que eu li. O Senhor diz: vocês me chamam de mestre, e na verdade eu sou. E como mestre, eu lavei os pés de vocês. E eu fiz isto para vos dar o exemplo, para que, assim como eu fiz, vocês façam também. E aí ele ainda diz mais, porque o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jesus queria mostrar aqui, irmãos, é que a humildade é uma virtude preciosíssima. Jesus mostrou aqui que ele veio para servir e não para ser servido. E ele fez isto para ensinar, para dizer aos seus discípulos, que seriam os apóstolos futuros, que o dever nosso é servir. Eu disse que isso hoje é uma virtude rara, porque é claro que hoje a maioria de nós nem queremos sequer pensar nisto. Todos nós gostamos mesmo de sermos servidos pelos outros. Mas, queridos, o que Jesus ensina é que a missão nossa é exatamente servir. Jesus veio servir o mundo com a salvação, trazer salvação, servir as almas, assisti-las, socorrê-las. Isso é o servir. Lavar os pés ali era apenas um gesto que Jesus estava fazendo para chamar-lhes a atenção, para mostrar que, assim como o escravo lava os pés dos seus senhores, ele e os seus discípulos deveriam cuidar uns dos outros. Jesus estava ensinando o cuidado que se deve ter uns para com os outros. Jesus estava com aquele gesto dizendo que na vida de um verdadeiro cristão, dos seus discípulos, dos seus seguidores, não deve haver lugar para a soberba, não deve haver sentimento de grandeza, de individualismo, mas que todos devem estar prontos a servir com amor, assistir, cuidar uns dos outros. Igreja é isto, irmãos. Igreja é o lugar onde nós devemos cuidar uns dos outros. Que possamos aprender esta lição, que não tenhamos sentimento de superioridade, que não venhamos viver um evangelho enganoso, como muitos vivem hoje, um evangelho em que parece que só serve para promover pessoas. O evangelho não é para nos promover, não é para nos engrandecer. O evangelho faz de nós verdadeiros servos uns dos outros. E a coisa mais maravilhosa nesta vida é poder servir, irmãos. Servir a Deus. E nós servimos a Deus quando servimos a igreja de Deus. Eu tenho um grande prazer de poder servir a igreja de Deus. E que você possa também aprender com Jesus a lição de humildade e estar pronto a servir. Que Deus te abençoe.